Olá, tenho aqui uma palavra bem rápida para poder compartilhar com vocês. Vejam só, hoje eu vejo muita confusão, confundindo a mente, principalmente da pessoa que às vezes é leiga nesse conhecimento. O que eu quero falar é o que eu tenho visto muitos pregadores, ensinadores pregando e ensinando, dizendo que se você sai de uma placa denominacional, ou seja, digamos, você sai da Assembleia e até que você vai para outra Assembleia, vamos supor, Assembleia Ministério DDD e outra Assembleia de Deus Ministério, digamos assim, Madureira ou seja lá o que for, que você pega e troca, as pessoas acham que você está saindo da igreja. Lembrando, gente, que igreja não é você sair de uma placa de denominação e ir para outra. Isso não é sair da igreja. Eu vejo os pregadores falando sobre isso, mas não explica, né? E não explica. Então as pessoas criaram na cabeça que se você sai de uma denominação e vai para outra, você está saindo da igreja do Senhor, você está saindo debaixo da bênção do Senhor, e não é isso. Lembrando que o nome igreja, no grego, quer se dizer eclésia, ou seja, eclesia. O nome, se você for dividir, a palavra ek significa para fora. Eclesia, chamados, ou seja, eclesias significa chamados para fora. Então, independente de placa de denominação que a pessoa for mudar, a pessoa servindo a Jesus, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 27, sobre as questões de religião, de você praticar, ou seja, diz que em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai está visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. Então, para você se manter como igreja do Senhor, basta você praticar isso, né? Visitar os órfãos e ajudar as viúvas. É claro que nesse contexto de hoje é você olhar para o próximo, praticar a justiça e também guardar-se da corrupção, ou seja, se afastasse, não se contaminar com a corrupção deste mundo. Então, ou seja, se você pratica isso, independente de placa de denominação de igreja que você estiver, você ainda vai continuar sendo igreja. Independente de nome de denominação, você ajudando o próximo e se guardando, né, da corrupção deste mundo, você vai continuar sendo igreja do mesmo jeito. Agora hoje se usa, irmãos, você porque um irmão olhou diferente para você, você não saia da igreja. Irmãos, o que você não pode fazer é ir para o mundo, praticar adultério, viver no mundo de bebedice, praticando pecado, vivendo uma vida devassa mesmo, neste mundo aí que a gente está vendo como está. Agora, independente de denominação, qual seja a placa, você troca de uma para outra, o que você não pode deixar de ser é igreja. Agora, o que a gente vê, que as pessoas estão ensinando, é que se você troca de uma denominação para outra, você está saindo da igreja. E não é isso não, gente. Você tão somente só está trocando de placa de denominação. Mas igreja não é denominação tão somente. Igreja é ser chamados para fora, ou seja, continuar neste mundo fazendo a diferença. E eu vejo isso daí, talvez deva ser porque já estão usando como um jargão as lideranças para poder tentar segurar. E eu vejo muitos pastores cometendo erro a respeito disso daí, de quando as pessoas trocam de denominação, parece que a pessoa está desviada, parece que as pessoas estão afastadas do evangelho, esquecendo de explicar o que é ser verdadeiramente igreja. A pessoa pode trocar e ir para uma outra denominação, como eu estou falando, mas ela só sai da igreja se ela largar o Senhor e viver no mundo de pecado. Aí ela está saindo da igreja. Agora, trocar de uma denominação para outra não faz sentido nenhum e não tem embasamento na palavra de Deus. Lembrando que o nome igreja é, no grego, eclesia, ou seja, chamados para fora. Independente qual placa de igreja, você continua ouvindo e praticando, fazendo o chamado de Deus, servindo a Ele,
livre, liberto deste mundo de pecado e de tribulação, aí você continua sendo igreja. Aí você vai continuar sendo igreja. Agora, tire da cabeça, gente, tanto pregadores, ensinadores, você que é membro comum, que às vezes prefere estar ali sofrendo, angustiado, até mesmo correndo o risco de perder a salvação, porque estão ensinando para você que placa denominacional, de denominação de igreja, né? Ou seja, de uma organização, você continuando ali naquela denominação, e se caso você sair para outra, você está se desviando, está saindo da presença do Senhor, está olhando para o homem. Não. O ser humano ele tem esse livre-arbítrio de escolher qual denominação ele queira ir, aonde seja. Agora, sair da igreja não é sair de uma denominação e ir para outra. É isso que eu estou querendo abordar. Sair da igreja é se afastar, se desviar do caminho do Senhor. Então vamos ensinar o que é ser igreja de verdade, amar o próximo, evangelizar, ganhar almas para o Senhor Jesus. Igreja é isso daí. Não é tão somente você fazer parte de uma denominação. Talvez você que está fazendo parte de uma denominação e não está praticando essas coisas. Aí você não está sendo igreja, você está sendo tão somente uma pessoa que faz parte de uma denominação. Agora, igreja verdadeiramente, irmão, é aquele que pratica o que o Senhor ordenou nós fazermos. Amém?